Muitas mulheres não se adaptam bem à pílula anticoncepcional ou a outros métodos anticoncepcionais e têm dúvidas sobre outras opções que ela teria para ter o mesmo efeito contraceptivo. Eu vou explicar sobre isso nesse vídeo. Bom, quando a gente fala da prescrição de métodos anticoncepcionais, existem algumas coisas a serem consideradas. O perfil de adaptação da mulher é um ponto muito relevante porque pode variar muito entre as mulheres. Algumas mulheres vão tomar um anticoncepcional e ficarem ótimas sem sentir nada, algumas vão ter muitos sintomas e não vão conseguir tomar. Existem algumas opções e a gente deve levar isso em consideração, a percepção da mulher, como ela já se adaptou a outros métodos e principalmente no caso das pílulas orais, se a mulher lembra ou vai lembrar de tomar porque esquecer a pílula aumenta muito o risco de falha. Além disso, é importante considerar as possíveis contraindicações, então algumas mulheres têm algumas condições de saúde que impedem ou contraindicam o uso do anticoncepcional por algum risco. Eu tenho outros vídeos no canal em que eu falo detalhadamente sobre isso, especialmente o risco de trombose usando pílula e também a questão da segurança, do risco de falha que pode variar entre os métodos anticoncepcionais. Sobre isso eu falo mais em detalhes com todas as taxas e estatísticas em um outro vídeo aqui do canal que eu falo sobre os riscos de falha, a taxa de falha dos métodos anticoncepcionais. Mas falando especificamente sobre o ponto de vista das usuárias, ou seja, aqueles métodos que são melhores avaliados pelas mulheres do ponto de vista de melhor adaptação, poucos efeitos colaterais e continuidade do uso, existem dados de estudos americanos, principalmente, são os maiores feitos sobre isso, um grande estudo chamado CHOICE, que é o que traz pra gente esses dados sobre como as mulheres percebem o método para o qual elas receberam a prescrição e se depois de 1 ano e 2 anos elas continuaram usando. Então, esses grandes estudos mostram que os métodos que têm melhor avaliação e que as mulheres continuam usando por mais tempo depois são os métodos chamados de longa duração reversíveis, os LARCs da sigla em inglês, que são os DIUs, tanto o DIU de cobre quanto o DIU Mirena, o DIU hormonal, e o implante contraceptivo, que no Brasil o único aprovado para uso é o Implanon, que é um implantezinho bastão de silicone que vai no braço. Para esses métodos, de modo geral, depois de 1 ano, 12 meses que as mulheres estão usando, 87% avaliam bem, gostam e continuaram usando, e depois de 2 anos, 77% das mulheres fazem a mesma avaliação. Para dar uma ideia comparativa em relação aos outros métodos, os anticoncepcionais orais, as pílulas, o anel vaginal, adesivo e os anticoncepcionais injetáveis, depois de 2 anos, menos da metade das mulheres continuaram usando, em torno de 40%. Varia entre esses métodos de 38% a 43%. Ou seja, muitas mulheres não se adaptaram bem, tiveram efeitos colaterais, esqueceram, pararam de tomar por algum motivo ou nesse período quiseram trocar de método. Então, o tema principal desse vídeo, os métodos que têm melhor avaliação pelas mulheres, que as mulheres se adaptam melhor e usam por mais tempo, são os DIUs e o implante contraceptivo. E se você tem mais dúvidas sobre esses métodos, eu tenho no meu canal do YouTube, que tem o meu nome, vídeos detalhados em que eu explico sobre os tipos de DIUs, as diferenças entre o DIU hormonal e o DIU de cobre, e 2 vídeos bem detalhados em que eu falo tudo sobre o Mirena, o DIU hormonal, e sobre o Implanon, o implante contraceptivo. Então fica o convite para conhecer o canal, acessar esses outros vídeos, compartilhar com outras pessoas e amigas e conhecidas que possam também ter interesse nesse assunto. Um abraço, espero ter ajudado, até o próximo vídeo.